tava falando, eu tava dando uma olhadinha aqui na matéria da Gazeta. O Elon Musk, ele tá no inquérito e ele é investigado por, segundo Alexandre de Moraes, que acha que ele é o CEO da empresa, né? Vamos frisar isso. Segunda vez que ele no despacho coloca lá o Elon Musk como CEO. É burro. Burro. Ou muito mau caráter. Ou os dois. Burro e mau caráter. Investigado por suposta incitação ao crime, desobediência à decisão judicial e obstrução de justiça e suposto embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Ou seja, o Elon Musk, ele não está com uma arma apontada na cabeça dele, mas os funcionários dele aqui no Brasil estão. E é por isso que saiu aquela manchete patética, ridícula da Reuters, falando, olha, Musk retroage, retrocede, Musk, né, calma lá, dando aquela ideia de arrefecimento, uma espécie de deixa-de-cismo à la Barroso. O ministro Barroso fala, gente, já virou a página, chega, deixa correr. Porque qual que é o único trunfo do Alexandre de Moraes nessa história inteira? É manter tudo em sigilo, ameaçar todo mundo. Ele ameaça, ele sequestra as pessoas. Você tem brasileiros sequestrados e torturados até hoje. Daniel Silveira é exemplo. Você tem o Felipe Martins, preso há 60 dias, mais de 60 dias. Tem pedido da PGR para soltar. Mas eu vou colocar aqui, ó, a PGR também no olho desse furacão. A PGR, da mesma forma que a Globo é cúmplice dos crimes e da tirania do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia, dessa quadrilha que se instaurou no Supremo Tribunal Federal, eles fazem parte da quadrilha. É assim, você, na máfia, cada um tem uma posição diferente. Então você tem o hitman, que é o cara que mata. Então a gente pode chamar o Alexandre de Moraes de hitman. É o assassino da máfia. Aí você tem a pessoa que chantageia, a pessoa do discurso, a pessoa que tenta apaziguar a situação, mas sempre vai te operar, sempre vai te sacanear. Esse é o Barroso. Você tem o consigliere, que é o Gilmar Mendes, o Sapo Intanha. Você já viu a foto do Sapo Intanha, não? É o Sapo Intanha. Conselheiro. Obeso, assim. Aquele cara que conhece tudo e todos. Tem um cérebro privilegiado. Mas é um cérebro do mal. É um gênio do mal. Que nem o José Dirceu. Só que tá lá no coração palpitante do Supremo Tribunal Federal. Você tem a Carmen Lúcia, que é uma espécie de irmã do cabeça da quadrilha, né? Que é aquela irmã, aquela pessoa meio cansada, aquela expressão meio cansada, aquela cara meio triste, mas que não vai deixar de ameaçar e censurar você. E que vai referendar e que vai autorizar todas as medidas persecutórias do mafioso Mor. Mas é isso, né? É uma composição. Onde que o PGR tá nessa? O PGR é o cara que arma as situações para pegar as pessoas. É o cara que faz o teatro acontecer. Ele cria o enredo do teatro. Ele ajuda o mafioso a encontrar as pessoas e ele ajuda nessa composição de definir quem vai ser mais perseguido ou menos. Né? Ele é o sustentáculo da farsa que nós vivemos hoje. Paulo Gustavo Goné Branco. Marco, mas ele caiu de paraquedas, as coisas aconteceram antes. Pois bem, até onde vai o abuso de poder e de autoridade? Até quantos delegados? Porque a gente fala até, às vezes, né, sobre a importância de nos mobilizarmos, porque somos milhões. Não é que são só 11 ministros golpistas. Você tem mais. Faz parte do golpe a PGR, faz parte do golpe a Polícia Federal, uma Gestapo Federal, a gente pode chamar de Gestapo Federal. O que mais que faz parte do golpe? Marco, você ofende os policiais federais generalizando dessa forma. Então, se os policiais federais que discordam disso que está acontecendo, eles estão dispostos a se colocar no debate público
a falar o que está errado de fato, o que está acontecendo de errado, então que o façam, né? É que nem juiz federal. A hora que pega a Gabriela Hart e os 3 desembargadores e eles entram no olho do furacão da perseguição lá do CNJ, aí todas as entidades de classe se mobilizam. Mas para a dona Jupira, para a dona Iraci, para o Alan dos Santos, para o Paulo Figueiredo, para o Rodrigo Constantino, para o Daniel Silveira, para o Felipe Martins, você não vê esse senso de indignação. Isso é muito triste. É triste de você ver que essas entidades elas estão focadas só naquele estreito interesse corporativista e buscam só a sobrevivência. É meio que, se pegar um dos meus, eu grito. Se pegar o vizinho, não. Se pegar o meu amigo do outro lado, se ele não for da mesma corporação que eu, não tô nem aí. Pode arrancar a espinha dorsal do cara, pendurar o cara em praça pública, cortar o bucho dele para o intestino dele cair no chão, né? Que nem aquelas cenas de tortura medieval do rei que pega o cara da outra tribo e faz isso. Então, pô, eu achei que a gente tinha evoluído historicamente, até na maneira como a gente construiu as instituições dentro de uma república, mas não. É impressionante como essas pessoas não têm o mínimo de senso de indignação e de bem comum. É puro interesse corporativista. Enquanto a gente não arrebentar com os interesses corporativistas que regem Brasília, a gente vai ficar dançando essa música de doido que eles ficam tocando, né, aplaudindo o teatro macabro do qual o PGR faz parte. Então, se existe um pingo de decência numa investigação da CPI do abuso de autoridade, PGR deveria ser investigado junto com Alexandre de Moraes. É importante sempre lembrar isso. Ele é o sustentáculo para o abusador maior da República, o senhor Alexandre de Moraes, cometer todos os crimes que ele comete em série. E eu já falei, é mais do que um assassino em série da Constituição. É um necrófilo da Constituição. Depois de assassinada, o cadáver da Constituição é estuprado e vilipendiado por Alexandre de Moraes, sem a menor vergonha na cara, com os aplausos do PGR, da Carmen Lúcia, do Barroso, do Gilmar Mendes, da Polícia Federal e de todo esse antro cancerígena que permeia Brasília.